Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Que você possa sentir muita vontade aqui entre nós. Estamos reunidos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para começarmos o dia empoderados no Espírito, refletindo sobre a palavra de Deus e nos preparando para as lutas e batalhas diárias que teremos que enfrentar. E eu quero refletir com você hoje sobre esse tema: construa uma história de fé. O texto é Hebreus capítulo 10, versículos de 38 a 39, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem adiante. Ter fé não é simplesmente ter certeza de que algo existe. Ter fé vai muito mais além. É aceitar, é trazer para si, é saber que algo é verdadeiro para você e que fará diferença na sua vida. Cada um de nós, ao sermos alcançados pela graça redentora de Cristo, temos que automaticamente começar a viver a fé. A conversão não é uma linha de chegada. Na verdade, a conversão é a linha de partida que nos impulsiona para começarmos a viver uma vida de fé. Por isso, nós somos chamados a construir uma vida pautada na fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Não existe outra maneira de viver, não existe outra forma de existir. A fé é quem fundamenta a nossa vida. Então, que nós possamos caminhar vivendo intensamente pela fé. Como o autor dos Hebreus diz, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam, daqueles que seguem crendo. Porém, existem muitas coisas que conspiram para matar a nossa convicção, para matar a nossa fé, para nos paralisar na vida espiritual. Por isso, nós precisamos desenvolver uma história de fé, viver a nossa história de fé. Para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que toda história de fé tem uma pessoa que exercitou a entrega. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Significa que seguir Jesus Cristo implica em renúncia total de si mesmo. É como morrer para si. O sentido básico da palavra negar-se é dizer não, é renunciar totalmente ao seu próprio ego, à sua própria vontade. Enquanto não entregarmos nossa vida de maneira integral e plena nas mãos do Senhor Jesus, nós não poderemos viver de fato uma história de fé. Então, para construirmos uma história de fé, nós precisamos entender que Jesus Cristo tem que ser o Senhor absoluto da nossa vida. Estarmos dispostos a obedecê-lo de maneira total, a pagar o preço de viver na sua presença, de viver debaixo da sua vontade, de viver debaixo do seu senhorio. Se não estivermos dispostos a pagar o preço da fé, nós não poderemos viver uma história espiritual. A fé implica em se arriscar, em compreender que a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Outra coisa que precisamos entender para construirmos uma história de fé é que toda história de fé passa pela prova do tempo. O tempo é a maior aflição do ser humano. Diariamente, muitos correm o tempo todo, correm para pegar o ônibus, correm para pegar o metrô, correm para chegar no trabalho, almoçam correndo, escovam os dentes correndo e faz tudo depressa. A impressão que temos é que Deus nos deu um dia muito pequeno para tantas atividades. E essa limitação do tempo vai além disso, pois os nossos órgãos internos tem tempo, a nossa vida humana tem tempo, os dispositivos eletrônicos têm tempo de vida útil. Todo material tem um tempo para se decompor, para se corroer e assim por diante. E isso nos leva a esse questão de correr, de fazer tudo de maneira rápida. Nesse contexto, nós adotamos os pensamentos imediatistas, pelos quais nós queremos ver ótimos resultados em pouco tempo. E um grande desafio
é fazer com que nós deixemos de pensar dessa forma e adquiramos a mente de Cristo, conquistada pela palavra de Deus, que nos leva a esperar. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aprender a aguardar o tempo certo do Senhor é um exercício de fé, crendo que no tempo certo nós havemos de colher aquilo que temos plantado. Terceira coisa que eu quero dizer para você é que toda história de fé é direcionada por propósitos espirituais. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé pode ser compreendida como sentido de confiança no desconhecido, porque é sobre um sentimento que começa dentro de você e aí se dirige para uma ação externa. Uma fé prática e genuína, embasada apenas naquilo que está dentro de você, na sua visão diante de Deus. Fé significa fidelidade aos propósitos da missão de vida de cada um. Se soubermos a nossa missão e tivermos objetivos claros, saberemos fazer o caminho a que nos predestinamos. O propósito é simples, mas é difícil realizar, pois visa a transformação de relações de ódio ou desamor em amor. Nós fomos chamados para manifestarmos publicamente o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o nosso chamado de fé. E temos um mandamento que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até os confins da terra. Então nós precisamos levar a nossa fé a uma prática que nos conduza a um caminho. Nós precisamos, a prática de fé é desenvolver um caminho que nos conduz a um chamado para viver a vontade de Deus. Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe o que você foi chamado para fazer, você não tem motivo para operar a sua fé. A fé, ela nos impulsiona quando nós compreendemos claramente o que Deus quer para nós. O apóstolo Paulo, ele diz em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quando nós temos de maneira muito clara qual é o chamado de Deus para nós, nós não permitiremos que nada nos leve para a direita ou para a esquerda, mas caminharemos firmes e convictos naquilo que fomos chamados para fazer. E finalmente quero dizer para você que toda história de fé leva a um destino profético. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem um destino profético. Você vê algo que os outros não veem. Você tem algo que os outros não têm. Deus te chamou para algo na sua geração. Deus colocou em você algo para tocar corações, para impactar vidas, para inspirar pessoas nesse momento, nesse tempo. O homem, ele vive uma vida comum até que ele descobre para que Deus o colocou nesse mundo. Depois de descobrir isso, é impossível sermos a mesma pessoa. Quando Deus nos mostra quem somos, Ele espera de nós uma resposta, Ele espera de nós uma reação, Ele espera de nós uma atitude correspondente à revelação que Ele nos deu. E toda revelação envolve ação. Deus não te diz algo acerca do seu destino para você colecionar num livro ou adicionar revelações sobre a sua vida. Deus espera algo de você. Ele te revela a vontade dele e ele quer que você faça alguma coisa a respeito disso. Ele quer ter você dando passos em direção aos seus planos para a sua vida. Quando realmente descobrimos o que viemos fazer aqui, um grande alvo se levanta à nossa frente e não conseguimos mais olhar para outra direção. E começamos a sentir uma incomodação. E é isso que nos impulsiona a perseguir o nosso propósito, a caminhar em direção ao nosso destino profético, sabendo que fomos chamados
para algo grande, para algo tremendo. E o Deus que nos chamou, ele já nos deu toda a capacitação necessária para que façamos diferença. Creia que você foi chamado para viver uma história de fé. Construa uma história de fé, crendo que Deus te chamou para realizar coisas tremendas. Como diz o salmista, em Deus faremos proezas. Não aceite uma vida dentro do limite mediano, uma vida dentro da mediocridade, dentro do padrão comum. Você foi chamado para viver coisas excepcionais. Por isso, lance fora tudo aquilo que te impede de viver pela fé. Se revista de coragem e de autoridade e prossiga avante, porque Deus está com você. Deus está agindo por meio de você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra possa impulsionar o seu dia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça. E queremos declarar, ó Deus, o nosso desejo de viver intensamente a tua vontade, o teu querer, de buscar os teus propósitos para nós, de impulsionarmos a nossa vida, ó Deus, para uma vida de fé. E por meio da fé, que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos poderosos em tuas mãos. Guarda-nos assim, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, que nós possamos viver a prática dessa decisão em nosso dia a dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, no município de Serra, Espírito Santo. Se você foi abençoado por essa palavra, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, porque assim você vai nos ajudar a impulsioná-lo e alcançar mais pessoas com essa palavra. Se você já está inscrito, não deixe de dar o seu like, comente, porque assim você vai estar nos ajudando muito. Que Deus te abençoe poderosamente, tenha um dia exponencial. Um beijo no seu coração e nos vemos segunda-feira. Um abraço.